paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus nos abençoe nesta escola bíblica dominical. Hoje, pela graça de Deus, estamos concluindo o primeiro trimestre do ano de 2020. Pela graça de Deus, conseguimos alcançar esse nosso objetivo. Hoje a lição de adulto, a lição de número 13, tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. O nosso texto áureo encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 13, que nos diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática nos diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 3, versículos do 1 ao 16, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa lição, meus queridos e amados irmãos em Cristo, tem alguns objetivos. O nosso objetivo geral da nossa lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Os objetivos específicos, aqueles que estão direcionados aos tópicos da lição, nos diz o que devemos alcançar. No tópico 1, devemos apresentar o nascimento do novo homem. No tópico 2, o objetivo, explanar a justificação do novo homem. E no tópico 3, o objetivo é enfatizar a santificação do novo homem. A nossa lição ela está organizada da seguinte forma: a introdução,
o tópico 1, que tem como título O Nascimento do Novo Homem. O tópico 2, a justificação do novo homem. E o tópico 3, a santificação do novo homem. E encerrando com a conclusão. Meu querido irmão e minha querida irmã, na nossa introdução de hoje, o autor da nossa lição, o pastor Claudionor, ele nos faz uma pergunta. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Essa é a pergunta. Do ponto de vista humano, ele responde, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Desta forma, ele nos traz uma outra participação. Se nos valermos da nossa força, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Meus prezados irmãos, iremos abordar agora o primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Nesse primeiro tópico, ele está dividido da seguinte forma. No primeiro tópico, nós temos nascido do homem do sangue, nascido não do sangue e nem da carne. Segundo subtópico, nascido de Deus. Terceiro subtópico, nascido da água. E quarto subtópico, nascido do Espírito Santo. Para introduzirmos esse tópico 1, o nascimento do novo homem, é interessante que a gente apresente algumas curiosidades ou particularidades da nossa salvação. Muitas pessoas acham que por estarem legalmente justos perante a lei, vivendo baseado em valores da sociedade a qual vive, não sente a necessidade de aceitar Jesus, porque acha que por não beber, por não se prostituir, por não roubar, por nunca ter matado, não há necessidade de aceitar Jesus. Mas a palavra de Deus não deixa claro desta forma. Mas do contrário, lá no livro de Isaías, capítulo 64, ele nos diz da seguinte forma, em Isaías 64, deixa eu ler aqui para os irmãos, Isaías 64, versículo 6, mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebataram. Meus queridos e amados irmãos, com essa passagem aqui de Isaías, a gente já percebe que por mais que as nossas ações perante a sociedade sejam ações boas, de maneira nenhuma alcançaremos a nossa salvação ou a nossa comunhão com Deus pelas justiças humanas. Mas nos diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, isso a gente percebe do capítulo 3 ao versículo 6, ao capítulo 6, que Paulo deixa bem claro para nós, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Outra coisa bem interessante que a gente pode observar nesse sentido é justamente com relação à necessidade, né, do novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Então, o autor da lição, como já foi falado, aborda 4 temáticas interessantes. E a gente vai observar isso no plano da salvação.
É interessante que a gente observe no comentário dessa lição, quando diz assim, não nascido do sangue e nem da carne. A gente vai observar que Paulo, ele deixa bem claro que em Jesus, o segundo Adão, temos uma nova natureza. A gente observa aqui, no decorrer de toda a temática dos 4 tópicos, quando diz, nascido não do sangue e nem da carne. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, o apóstolo João, no versículo do capítulo 1, versículo 12 e 13, uma coisa bem interessante, né? Quando ele, na sua narrativa, deixa bem claro que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creram e o receberam, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. No plano da salvação é bem interessante a gente observar que um dos fatos é a regeneração. E a gente vai entender todo esse processo quando a gente observa isso. Para adiantarmos mais um pouco nesse comentário do tópico 1, o nascimento do novo homem, e baseado na narrativa do capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus discute, comenta, conversa com Nicodemos, ele deixa bem claro, é necessário vos nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? Né? É a mudança de uma é a aquisição de uma nova natureza. Paulo deixa bem claro isso quando ele escreve aos Romanos, quando diz, o que eu quero e o que eu acho certo, isso não faço. Mas aquilo que eu não quero e que eu acho errado, isso eu faço. Né? A gente observa que a herança de Adão, né? A natureza pecaminosa, essa tendência nossa de cometer ações que a gente denomina de pecado, que são as ações que ferem a vontade de Deus para com as nossas vidas, vem agora o segundo Adão, que é Jesus, e garante a gente agora um novo nascimento. E que novo nascimento é esse? Né? A partir desse momento, é essa mudança. Você passa a perceber que você é uma nova criatura em Cristo. Como o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1 e se estende até aproximadamente ao 15, ele diz, e aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais, mas fale a verdade. Né? E ele chega a nos convidar a dizer o seguinte, e não vos embriaguei com o vinho que a contém, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Por isso, o novo nascimento, ele é decorrente desse processo da salvação em Cristo Jesus. No tópico 2, a justificação do novo homem. Né? O autor da lição, ele começa da seguinte forma, o novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus, em um contexto de injustiça e pecado, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Cristo, de Deus, a justificação pela fé. E aí ele começa a dividir esse tópico da seguinte forma, a inutilidade da justiça humana. No segundo subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. E no terceiro subtópico, o novo homem é justo. Baseado nisso, a gente vai observar a justificação. E a gente não pode deixar de maneira nenhuma de comentar a respeito da justificação. A primeira coisa que a gente precisa demonstrar é que a justificação não declara você um inocente. Não, de maneira nenhuma. O termo justificação, ele determina que você passa por um processo de julgamento e você ali é absolvido. Você é absolvido.
A partir desse momento, meu querido e amado irmão, isso significa que o castigo que era reservado para mim e para você, Jesus tomou para si. Como nos diz a palavra de Deus, o castigo que nos trazia paz estava sobre os seus ombros. Ficou bem claro? Neste processo aqui da justificação, a gente passa a observar que o castigo que era para nós, Jesus tomou para si. A gente foi justificado pelo sacrifício. Existe uma palavra bem interessante no campo teológico, que é a palavra vicário. Sacrifício substituto. É quando alguém sofre um castigo que era de outro. Foi o que aconteceu com a pessoa de Jesus. Ou seja, como a gente já falou em Isaías, capítulo 64, né? As nossas justiças para Deus, por mais que para a sociedade, né? O ato de não beber, de não fumar, de não se prostituir, de respeitar o próximo, de ser aclamado perante a comunidade em que você vive como um bom cidadão, para Deus, em relação à sua justificação, são como trapos de imundícies. Né? A inutilidade da justiça humana perante. Porque, como nos diz Lucas, ao escrever o seu tratado a Teófilo no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, nos diz o seguinte, que não há um nome, nem no céu, nem na terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Isso está bem claro quando a gente reflete sobre essa passagem aqui no livro de Atos. E eu vou ler para os queridos irmãos e irmãs esse versículo, que diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nos diz a palavra de Deus também, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e ele deixa bem claro a nossa condição, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nisso aqui a gente já observa a inutilidade da justiça humana. A segunda questão, a maravilhosa doutrina da justificação. Vejamos o que o autor tem para nós. No subtópico 2. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhes o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e os seus pecados inteiramente apagados. E isso fica bem claro na carta aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 17. Né? Então, essa maravilhosa doutrina da justificação, lembra da palavra vicário, ou seja, a justiça de Deus foi atuante. O pecado teve uma consequência, a morte, mas de uma forma substituta. Foi na pessoa de Jesus que a justiça de Deus se fez para o pecado. Mas pelo próprio Jesus veio também a graça que nos reconciliou com Deus. Naquela primeira parte, nós estudamos e abordamos justamente essa questão. Né? Na primeira situação, no primeiro tópico, tivemos a adoção e a regeneração. Na regeneração, Deus, através do seu Filho,
através do seu Espírito e através da palavra de Deus, fez-nos uma nova criatura. No segundo tópico, aí a gente já começa a observar o trabalhar da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus e do Espírito Santo e a participação da palavra de Deus neste processo agora da justificação. Com Jesus, passamos a adquirir o segundo Adão, uma nova natureza. Nascemos de novo. Ao nascermos de novo, tivemos a necessidade de um novo pai. E como João, como foi dito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele nos faz isso, nos adota em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus agora também, ele nos justifica. Vem aí a justificação. Ou seja, o novo homem também, no terceiro subtópico, é justo. Ou seja, eu reconheço que sou um pecador, através da fé, de acordo com o que observamos lá no capítulo 16 de Marcos, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, quem crê e for batizado, aí a gente já observa essa questão, tá certo? Ou seja, a gente creu que Jesus é completo em todo esse processo. E aí vem a terceira parte. Após de nascermos de novo, após sermos adotados por Deus, sendo agora co-herdeiros com Cristo, somos justificados pela pessoa de Jesus para com Deus e agora somos chamados para a santificação. Aí vem o tópico 3, né? A santificação do novo homem. Aí é bom e é interessante a gente dar aquele glória a Deus, aquele sorriso e aquela externar a nossa gratidão de todas as maneiras por esse processo. Veja como Deus ele foi maravilhoso. Ele perdoou os nossos pecados, em seguida nos adotou como seu filho e agora vem esse processo, o processo da santificação, nos dando todas as condições. E o que é ser santo? A palavra santo de início tem um princípio que é separado. Ou seja, você é usado com exclusividade para Deus. A partir desse processo aí, a gente tem os 3 tópicos. A santificação como um posicionamento, né? A santificação como um processo e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. E isso a gente vê claramente no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas, quando a gente observa os frutos do Espírito. Ou seja, o Espírito passa agora a habitar em nós e a partir desse momento ele nos dá toda a condição. E uma das condições lembra quando eu citei a passagem que Paulo narra lá na Epístola aos Romanos, quando ele diz assim, que aquilo que eu queria e que fazer que era certo não fazia, mas aquilo que era errado e que eu não queria eu fazia. Agora, na santificação, com a habitação do Espírito Santo, e eu convido você a meditar nessa palavra após essa conclusão dessa videoaula, a refletir sobre isso. E uma das características é o domínio próprio. Então, meus queridos e amados irmãos, veja como Deus foi maravilhoso conosco nesse plano da salvação, não é? Além de nos dar as condições necessárias. E para concluirmos aqui, a gente tem a conclusão. E o autor nos convida a simplesmente ler aqui uma passagem. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados,
agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor.